Olá, tudo bom? Paroquianos da Paróquia de Santana do Rio Vermelho, Padre Ângelo, meu pároco, amigos, familiares, irmãos, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Meu nome é Manuela Cordeiro, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em logoterapia e análise existencial. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a raiva. A raiva que é um sentimento, que faz parte das nossas vidas. Desde muito cedo, desde a infância, a gente pode perceber que nós experimentamos esse sentimento, que nós passamos por algumas situações que podem ter despertado raiva. Ela não é boa nem má, ela é uma emoção. Agora, aquilo que eu faço, a atitude que eu tenho a partir dessa emoção, que pode ser negativo, tanto para mim quanto para as pessoas com quem eu convivo, Então eu vou refletir nesse momento como está a minha relação com esse sentimento de raiva, Porque às vezes podem ter algumas situações com excesso de agressividade verbal ou física, Ou então situações em que eu sinto essa raiva e não expresso de nenhum modo, quando na realidade seria necessário expressá-la, tá? Então a gente vai pensar um pouco qual é o melhor modo de manejar com essa raiva, que é normal, que faz parte da vida, quando ela aparecer, tá? Avaliando cada situação. Primeiro ponto que nós vamos observar, O que desperta a raiva, Vai variar de uma pessoa para outra. Quais são os pensamentos relacionados ao meu sentimento de raiva, quais são as situações relacionadas à minha raiva. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem pessoas que experimentam a raiva quando se sentem frustradas, Elas tinham algo que elas desejavam, tinha algo que elas queriam muito, e quando isso não acontece, quando essa expectativa ela é frustrada, a pessoa experimenta a raiva. Aí você já pode ir refletindo também um pouco, se você se identificou com isso, quais são as respostas de raiva que você dá quando você fica frustrado. Tem pessoas que sentem raiva quando elas são contrariadas, Quando vem uma pessoa com um pensamento contrário ao delas, Eu tenho aquele pensamento, eu tenho bem firme. Quando vem alguém que pensa diferente de mim, eu experimento a raiva. Aí mais uma vez um convite, Se você percebe que isso acontece contigo, qual é a forma que você tem expressado essa raiva? Tem pessoas que sentem raiva quando tem que esperar muito tempo. Tem pessoas que sentem raiva quando se sentem injustiçadas. Tem pessoas que vão sentir raiva diante de rejeição, quando se sentem rejeitadas. Então vão ter algumas situações e alguns pensamentos relacionados a essa raiva. E uma das coisas que nós vamos fazer é começar a identificá-los, tá? Então, existem algumas formas de estar manejando com a raiva. O primeiro ponto é reconhecer, o que me desperta raiva. Um outro ponto também importante, eu fiz um esqueminha aqui para a gente poder estar trabalhando alguns pontos fundamentais, digamos assim, alguns pontos bem que vão poder ajudar, quem assistir esse vídeo, mas não pegando a amplitude, de tudo que poderia ser dito sobre essa realidade de manejo de raiva, tá bom? Um segundo ponto é a avaliação dos pensamentos, ou seja, como eu disse logo no início, pode ter algum pensamento relacionado com essa raiva que eu estou sentindo. Então eu vou avaliar, Será que isso foi desse jeito mesmo que eu estou pensando? Será que esta raiva que eu estou sentindo é proporcional com isso que eu estou pensando? Aí eu começo a avaliar este pensamento, Tem algumas formas que a gente utiliza para avaliação dos pensamentos. Ou seja, a gente vai refletir
sobre o pensamento relacionado com esse sentimento de raiva. Um outro ponto que nós vamos fazer, né? Técnicas de relaxamento. Existem algumas técnicas de relaxamento, a gente pode estar fazendo um vídeo depois sobre isso, né? Técnicas de respiração que vão nos ajudar nesse momento do manejo de raiva. Por exemplo, né? Tô numa situação no trânsito, viu aquela pessoa passou na minha frente ou fez alguma coisa, né? Tomou a minha vaga que eu ia estacionar, aquilo me deixou com raiva, né? Eu estava fazendo a coisa correta, daqui a pouco veio a pessoa e teve essa atitude que expôs algum risco da nossa vida, ou então que eu me senti injustiçado. A técnica de respiração, por exemplo, ela vai me ajudar nesse momento, né? Para eu não dar aquela resposta que depois eu posso vir a me arrepender. Isso não quer dizer que a gente não vai dar uma resposta, né? A gente vai ponderar, a gente vai refletir, e essa técnica de relaxamento vai ajudar, né, a eu manejar com a minha impulsividade, né? Aquela resposta impulsiva diante daquela raiva que eu estou sentindo, né? Então eu vou respirar, né? Tem técnicas, como eu disse logo no início, que isso vai me acalmar. Eu vou refletir, vou pensar nas soluções possíveis para assim ter uma atitude, dar uma resposta àquilo que aconteceu, tá? Um outro ponto, né, uma outra técnica que a gente utiliza é a time out, que é o quê? Sair de contexto. Você tá vendo que tá aquela briga, tá aquela confusão, que não vai conseguir resolver nada com os ânimos tão elevados. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho daquela situação, esperar os ânimos acalmarem, para aí então poder ter uma conversa, né? Porque aí você vai ter aquele tempo para refletir, a outra pessoa vai ter o tempo para refletir e vocês podem dialogar depois. Então esse time out, às vezes a gente não tem como sair do mesmo ambiente, mas a gente pode aplicar esse time out mentalmente, né? A gente pode sair um pouquinho da situação e depois retornar. E um outro ponto, né, dos pontos que eu trouxe hoje para a gente estar falando aqui nesse vídeo breve, é a ação responsável, né? Diante daquilo que me despertou raiva, eu vou refletir e eu vou fazer escolhas responsáveis, né, diante daquela realidade. Por quê? Como eu disse no início, não quer dizer que diante de algo que me despertou raiva, como por exemplo, pode ser uma situação onde eu preciso defender, né, que seja algo de legítima defesa, né? Pode ser alguma situação onde eu precise, né, dar uma resposta diante daquela realidade de injustiça. Eu vou o quê? Ponderar sobre aquilo e pensar qual a melhor resposta. Porque às vezes, né, a gente dá aquela resposta no impulso, a gente até tá, digamos assim, o que a gente está se colocando é pertinente, né? É algo que, como eu posso dizer assim, que está correto realmente, mas a forma como eu expresso, né, pelo excesso de raiva, pelo modo como eu expresso, eu acabo não tendo o resultado desejado, né? Então, falando um pouquinho sobre raiva, né, foi também por causa dessa dimensão que nós estamos vivendo, que tem tido algumas questões de irritabilidade, de raiva, né, por causa da própria situação de estresse, de questões nas relações familiares também, questões ligadas ao uso excessivo da internet, à insônia, questões ligadas à alimentação, várias questões que estão refletindo nas emoções, né? Então a gente fez esse momento breve para refletir sobre a raiva. Se ela vier, ela é um sentimento, ela é normal, não é bom nem mal. Eu vou pensar a melhor forma de responder, né, com responsabilidade a essa emoção que faz parte da minha vida. Um abraço e até mais. A gente volta por aqui conversando sobre outros temas. Se quiser sugerir temas, né, pode estar falando também com a equipe de comunicação da paróquia, pode estar falando comigo também e a gente vai trabalhando, tá? Um abraço, até mais. Fiquem com Deus.